todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e neste momento eu peço licença para iniciarmos a construção do saber integrativo sobre bem-estar e qualidade de vida, a partir das proposições integrativas que se dão em ato contínuo nas vivências. E para quem não me conhece, eu estou aqui, Luciana, nesse nosso canal Multiversos Integrativos. Sou psicóloga integrativa há mais de 15 anos, sou brasileira de nascimento, resido atualmente em Portugal, me entendo cidadã do mundo, tenho minha formação também em administração, tenho uma formação em mestrado, gestão e estratégia de negócios, tenho minha formação também na área da epistemologia, no doutoramento, as minhas formações brasileiras se deram na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Federal Rural do Rio de Janeiro. Atuei por 10 anos como investigadora científica, professora com dedicação exclusiva em Federal Pública do Brasil, atuo na clínica, na psicologia integrativa clínica há mais de 15 anos, também integro a minha inteireza em atuações corporativas, em processos integrativos, que eu desenvolvi no mestrado e integrei no meu ser, e hoje aqui em Portugal tenho também a minha formação de licenciatura, de doutoramento pela Universidade do Minho, em Braga, atualmente em desenvolvimento de investigação científica pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro, e trabalho na clínica integrativa, com a psicoterapia integrativa, trabalho na educação de profissionais da saúde através da psicoterapia integrativa, também atuo em processos integrativos corporativos, desenvolvendo no ambiente organizacional, e sou esse ser integrativo que faz a escolha de uma vivência integrativa no mundo e que aqui, através do Multiversos, estou desenvolvendo esse saber integrativo múltiplo e comunicado, disseminado para todo e qualquer ser, na sua inteireza, no seu ser integrativo que constitui toda a unidade viva no sistema de vida ecológico em planeta Terra, de trocas, de autorregulação, e que nesse momento, então, inicia a construção do saber integrativo a respeito do bem-estar e qualidade de vida. Por nós sermos seres inteiros, nós temos as nossas multidimensões que atuam em níveis de ação parciais que se dão em gradações, agindo na sua manifestação consciente, na sua processualidade inconsciente, buscando uma regulação, buscando um equilíbrio. Essa regulação, esse equilíbrio, ele é dinâmico. O que significa que é dinâmico? Ele não se estagna, ele não se estabelece no nível e paralisa naquele nível, porque se assim o fizesse, ele cessaria a potência de novos aprendizados, a potência de superação, a potência de transmutação, a potência de criar ajustes e transmutar em outros processos, ou nesse processo que vinha sendo realizado de um modo novo, com características novas, com potências novas, que é o que nós chamamos de processo de aprendizagem. Então, a dinâmica de equilíbrio, ou seja, o equilíbrio não é estagnante. Esse chega no nível 5, esse chega no nível 5, eles se integram
e se mantém no nível 5, porque essa estagnação impediria os processos de aprendizado, de desenvolvimento de novas potências, de transmutação. Então, ele não é estagnante. A regulação entre a inteireza, entre as manifestações em multiníveis graduais das nossas multidimensões, situadas no tempo e no espaço, nas relações de troca com tudo que está fora, nesse composto inteiro que se faz com a nossa inteireza, que são os nossos multiversos, ele se dá em ajustes dinâmicos. E esses ajustes dinâmicos pegam, por exemplo, num determinado ponto e podem integrar as multidimensões num nível que nós qualifiquemos como 5, mas pode também desativar integrações em outros níveis que ficam, por exemplo, próximos na sua gradação de estabilidade, de inibição, mas ainda não se integram e fazem parte ali da inteireza. Em outros níveis, né, que já, vamos dizer, eles estão próximos, mas esse estaria num patamar numérico 6, esse aqui num patamar numérico 4, mas em outros níveis de gradação das nossas multidimensões, nós temos um nível que se manifesta, por exemplo, no 7 e outro no 5, e que estão próximos, né, estão se sustentando nesse nivelamento, porque são manifestações que conscientemente nós escolhemos o automonitoramento, nós escolhemos o autocontrole, o ajuste das trocas, como nós temos também as manifestações inconscientes que vão manter a inteireza do nosso ser e que estão regulando nas nossas multidimensões no físico, no fisiológico e no bioenergético, no emocional, no cognitivo, no comportamental, nos nossos sistemas de crenças, de justas medidas, de filosofia, na nossa relação com forças maiores, do nosso religário, da nossa transcendência. Com a nossa história de vida, com a nossa autobiografia que estabelece os nossos parâmetros, aquilo que nós vamos na nossa relação de troca nos aproximar, nos atrair, aquilo que nós vamos repelir, aquilo que nós não temos ainda uma definição bem ajustada, lembra que não está integrado, que está em patamares, que nós precisamos de mais contato, que nós precisamos escolher. Abrir um questionamento daquele sinal que invade, que intrui, mas nós não conhecemos, não conseguimos perfeitamente perceber e já interpretar, já denominar. Nós ainda temos incertezas, nós ainda temos aqueles aspectos que não se revelaram. Isso compõe a nossa dinâmica. E essa dinâmica que precisa estar próxima, né? Inclusive ela se inverte, ela se modifica, às vezes ela se eleva nas nossas inteirezas, chega a níveis assim mais integrados, mais elevados, às vezes ela se retrai, ela se rebaixa, dado as intencionalidades, as potências que estão ocorrendo no nosso nível consciente e inconsciente da nossa inteireza do ser. Elas podem se retrair porque nós temos momentos de expansão da nossa potência, momentos de retração para maturação, para integração, para associação, para conexão. Então precisa reduzir os nossos níveis de ação, de contato, num processo de retração. Esta é a funcionalidade dinâmica, essa é o conjunto da inteireza no seu fluir, no seu ato contínuo vivencial. E é essa dinâmica que se altera, que ora se amplia, se expande, ora se contrai, se retrai, se intensifica, em níveis conscientes, em níveis inconscientes que formam a nossa inteireza, que precisam se manifestar nas nossas multidimensões com as suas parcialidades, trazendo os nossos interesses, os nossos multiversos situados num tempo, num lugar, com os elementos que estão ali da nossa troca, que vão estabelecer o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Então, bem-estar e qualidade de vida para o movimento integrativo é estabelecer uma dinâmica de
fluxo de movimento, de processualidade da nossa inteireza nas suas dimensões conscientes e inconscientes, ou seja, sendo escolhido por nós, a nossa dimensão consciente de contato, de automonitoramento e de ajuste, de transmutação e de externalização, essa é a dimensão consciente, e nossa dimensão inconsciente, mantendo a funcionalidade do inteiro sendo associado, sendo conectado num plano de fundo, no segundo plano, não sendo central e evidenciado para nós, para manter a nossa inteireza vívida, nossa inteireza vivencial, integradas conscientemente em níveis que são bem próximos, mas que se alteram, por isso é dinâmico, não é estagnante, não é rígido. Uma vez integrou, pronto, não se desfaz, a integração não se desconecta. Não é assim que acontece a nossa processualidade. Há conexões e que se mantêm durante um tempo, são viáveis durante um tempo, depois se desassociam, se desconectam. Há outros que se aproximam em níveis próximos, como eu falava anteriormente, mas ainda não se conectam. Outros que estão próximos, mas num outro nível de aproximação, às vezes até na mesma potência, no mesmo nível, mas não se integram ainda, mas estão próximos, que vão formando a dinâmica. E é dinâmico porque se altera, se modifica mediante as questões da inteireza interna, das conexões, das integrações, das multidimensões nas suas parcialidades de modo interno ou interoceptivo, que também é outra nomenclatura que é colocada, mantendo seus processos inconscientes para manter a vivência, para manter o ser, o inteiro vívido e ativo, e nas suas dimensões conscientes, que também se fazem por escolha, por automonitoramento, por autocontrole, por ajuste, por transmutação e por exposição, por oferta nas relações externas, também nesses múltiplos níveis que ora se integram, se associam, se encaixam e perduram, ora se encaixam e logo se desfazem do encaixe, ora se aproximam, ora estão em processos próximos, mas ainda não estão, mas não vão se dar, não é? Ainda não estão, não vão se dar em níveis no mesmo nível, porque alguns precisam ser mais excitados, mais intensificados, outros mais reduzidos, mais inibidos, e isso se inverte. Alguns estão em processo de ampliação, de expansão, de máxima potência, outros estão no de retração, de contração, para maturação, para consolidação, para que aquilo seja sustentado e depois possa ser integrado. Ou seja, essa dinâmica que se faz na nossa inteireza, articulada com as nossas multidimensões, nas nossas gradações e nas relações externas que estabelece de troca, é que vão estabelecer o que é definido como bem-estar e qualidade de vida para o movimento integrativo, porque essas proposições de bem-estar, de um conjunto que está situado num tempo e no espaço, que na nomenclatura integrativa é o nosso multiverso, é aquela integração que é feita nas suas parcialidades conscientes das multidimensões, nos seus multiníveis, por escolha de contato, de automonitoramento, de ajuste, de transmutação e disposição, e por aquelas inconscientes que vão manter a inteireza funcional e processadas em segundo plano, num plano de fundo. Essa inteireza situada numa relação de tempo desse próprio ser vivo e do tempo dos outros seres vivos, dos outros elementos na sua ecologia, no seu ambiente externo, e naquele espaço situado com características próprias da troca, com características próprias estabelecidas ali, essa inteireza que é situada, esse multiverso, né, na nomenclatura integrativa, é a manifestação de um estar, desse vivo que está e que está saudável, que está integrando consciente e inconscientemente suas multidimensões nos seus multiníveis, trazendo-lhe um bem, ou seja, um conjunto harmônico, um conjunto regulado, um conjunto saudável que
na nomenclatura do integrativo, traduz a proposição de bem-estar. Então, para o integrativo, essa nomenclatura, essa proposição de bem-estar, é essa regulação da dinâmica do ser vivo, do ser inteiro, estabelecida conscientemente, ou seja, por escolha de autocontato, de automonitoramento, de ajuste, de transmutação, de exposição, uma escolha consciente, trazendo também os seus elementos que estão em processo inconsciente em segundo plano, que são colocados ali no seu inteiro, que é dinâmico, que nas suas conexões, nas suas associações, ocorrem em diversos níveis, que podem se modificar rapidamente, ou seja, que essa inteireza está ali naquele tempo, naquele espaço, com aquelas relações, traduzindo-se num processo que está regulado pela escolha consciente de autoconhecê-lo e pelas intrusões, pelas invasões inconscientes que o consciente escolhe acolher, escolhe investigar, estudar e compreender e integrar aquele processo todo consciente que está ocorrendo. Esse processo é a luz do integrativo, que traduz o bem-estar numa proposição que é muito falada, mencionada atualmente. E esses processos integrativos situacionais, momento a momento, de bem-estar, ou seja, da integração dinâmica consciente e inconsciente dos multiversos da inteireza, através das multidimensões, dos seus multiníveis, que é investido o autoconhecimento do sujeito, que esse é um processo saudável, isso é a proposta do integrativo. Esse processo saudável é o processo de bem-estar situado no tempo e no espaço. Ele vai levar a o que é chamado de qualidade de vida, que se diz de uma sequência de vivências em ato contínuos, de processos integrativos nas suas dimensões conscientes e inconscientes, situacionais, ou seja, num tempo, num espaço, com as características de troca específicas, que são a vivência inteira do ser, ou seja, que é o seu multiverso manifestado ali, numa cronologia, ou seja, em situações, por exemplo, em tempos diferentes no mesmo espaço, ou em espaços diferentes no mesmo tempo, que vão trazendo a qualidade de vida, porque o ser que está vivenciando, ele está vivenciando de modo inteiro, ele está tendo contato consciente e está acolhendo sinais que invadem o inconsciente para se autoconhecer, vivenciando o seu bem-estar sempre situacional, ou seja, às vezes no mesmo tempo, por exemplo, no dia de hoje, comigo, eu estou aqui construindo esse saber integrativo, mas eu também estou integrativamente vivenciando todo o processo inteiro em mim, daquilo que eu estou escolhendo articular, comunicar na construção desse saber, das intrusões, das invasões de pequenos filminhos daquilo que eu vivenciei, daquilo que está na minha autobiografia, na minha história de vida, e pode estar ou não conectado ao tema aqui de qualidade de vida e de bem-estar, e que eu posso, né, escolher conscientemente trazer isso do inconsciente para o consciente, investir e integrar com os meus processos inconscientes do bem-estar do meu corpo, aqui onde eu estou, nesse espaço, com essas características todas no meu entorno, como eu estou trocando com elas, que hora me faz movimentar o corpo e ajustar minha postura, minha posição, que hora me traz demandas e também alívios, enfim, parte da minha inteireza que aqui está se manifestando. Então, a qualidade de vida é uma escolha de uma vida integrativa de um ser vivo, né, que escolhe sempre estar em contatos do seu autoconhecer, do conhecer o seu ser inteiro,
nas dinâmicas que se manifestam, que horas estão plenamente integradas, conectadas, horas estão próximas, horas têm níveis que estão mais elevados, outros mais inibidos, isso se inverte. Que horas estão em plena potência de ampliação e expansão, horas estão mais fechadinhos, mais retraídos, mais contidos, para consolidação, para maturação, que compõe a vida. E nessa sequência de escolha, de vivências integrativas, do próprio ser que vai se autoconhecendo e vai escolhendo contatos novos, vai escolhendo a apreensão de novos conhecimentos, vai escolhendo modelos de inteireza expostos, vivenciados por outros seres vivos e vai ali se debruçar naquele conhecer, naquele estudo, depois traz esse modelo como parâmetro para si e escolhe autoconhecer os seus próprios multiníveis, suas próprias multidimensões e vai estabelecer a integração da coerência, vai reconhecer as divergências, vai reconhecer as distinções e vai integrar conscientemente e vai sempre estar aberto às invasões inconscientes para escolher investigá-las, abrir questionamentos, trazer para a dimensão do consciente aquele elemento inconsciente que se manifestou e integrá-lo na sua inteireza, que dentro da sua porção de relações vai situar num tempo, no espaço, com aqueles elementos de troca, promovendo ali uma inteireza que manifesta-se no multiverso integrativo e que está alinhada a um bem-estar situacional e que na sua escolha de uma vivência integrativa do seu autoconhecimento, do seu ser e nas trocas, nas interatuações que estabelece com tudo que é vivo, se fará com qualidade de vida, se fará se autoconhecendo, se fará numa vivência integrativa, sempre proporcionando novos processos, novos aprendizados, processos de superação, processos de aquisição, processos de integração em vários, em multiníveis e em multidimensões, porque isso acontece simultaneamente na nossa inteireza, inclusive processos de eliminação, de exclusão também de aspectos, para abrir espaço para potencialidades de novos caminhos, de novos aprendizados, de novas performances se darem. Então, assim, a luz do integrativo se faz pela própria vivência integrativa situada num dado espaço-tempo que que ocorre e traduz, né, que é similar ao que é chamado de bem-estar, como uma escolha de uma vivência existencial integrativa se fará com a possibilidade de qualidade de vida, já pensando em toda uma existência humana, de bem-estar, de integrações do ser naquelas situações de tempo e espaço, como os processos situacionais de bem-estar. Então, aqui sintetizando, para irmos encerrando o vídeo, o bem-estar ocorre com a vivência integrativa, a escolha da vivência integrativa de um ser que se autoconhece, que integra suas multidimensões nos seus multiníveis manifestas conscientemente por escolha e evidenciadas e invadidas de modo por processos inconscientes que invadem a serem escolhidos como objeto ali de acolhimento e de investimento de estudo e de integração, já saindo do inconsciente entrando no consciente, situado num tempo, num espaço, com as relações de troca possíveis, se traduz a vivência integrativa situacional, que é a proposta do bem-estar. Essa proposição de uma vivência integrativa em ato contínuo ao longo de toda a existência desse ser vivo, integrando o seu autoconhecimento, integrando as trocas, integrando as inteirezas dos outros
desenvolvendo os seus próprios potenciais, superando, aprendendo novas possibilidades, eliminando aquelas antigas que já são obsoletas. Por escolha do movimento integrativo de vida ao longo de todo o seu processo existencial, isso se traduz no que é proposto de qualidade de vida. E assim, nós encerramos aqui a construção do nosso saber integrativo sobre bem-estar e qualidade de vida. E nesse momento eu convido aqueles que gostaram desse nosso vídeo, dessa construção do saber, que deixem o seu like, o seu joinha, que possam compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para esse saber também chegar ao máximo de pessoas possíveis. Para aqueles que têm as suas questões, sugestões de tema, que possam comentar aqui nesse vídeo, para que eu possa recebê-los e possa também trazer os temas, a resposta das questões como temas para os próximos vídeos. E aqueles que confiarem ainda mais aos processos integrativos e que quiserem desenvolvê-los comigo, temos na descrição do vídeo o nosso e-mail do canal do Multiversos Integrativos, do qual, com muita honra e com muita gratidão, eu responderei e eu ficarei lisonjeada por participar desse processo integrativo com quem se manifestar interessado. Por hora, eu vou manifestando aqui a minha gratidão profunda por essa oportunidade de construção desse saber integrativo.